Olha só, gente, que coisa mais fofinha esse polvinho do amor. Lista de materiais para você fazer esse amigurumi que vai deixar bebês e crianças se sentindo mais calmos e protegidos. Então, a primeira coisa que você vai precisar, e aqui eu usei, né, fio amigurumi tradicional. Aqui eu tenho para as manchinhas e para o lacinho aqui, para o detalhe, eu usei o mostarda, a cor 70-30, vai bem pouquinho desse fio. O fio na cor solar 13-17 e só um pouquinho do fio preto para fazer o bordadinho dos olhinhos e da boquinha. Vou usar também a agulha 2,5 milímetros, porque é a agulha compatível com esse fio. Para o enchimento, fibra siliconada aqui, antialérgica, e vai umas 30 gramas. A tesoura para os arremates, esse aqui é o nosso xodozinho. E a agulha de tapeceiro, para estar fazendo o bordado dos olhinhos, o ponto fake para fazer as manchinhas e costurar as manchinhas, não tem nada colado aqui. Vamos também usar para costurar aqui o lacinho e para fazer o falso anel mágico. E com a receitinha na mão, que eu vou deixar na descrição aqui para você, vamos acompanhar então o passo a passo. Mas antes, quais os pontos que nós vamos fazer nesse polvinho aqui? Nós vamos começar com o anel mágico, depois nós vamos fazer aumentos, carreiras contínuas, vamos fazer diminuições também. Vamos trabalhar o falso anel mágico e ponto alto. Nós vamos trabalhar ponto alto também nesse polvinho. Mas você vai acompanhando aí, deixando nos comentários se você tem alguma dúvida. Eu sei que logo quando estamos começando na técnica do amigurumi, a gente tem um pouco de dúvida no anel mágico. E aqui nessa receita desse polvinho em particular, tem essa golinha que é feita entre o corpinho e o tentáculo. E aqui, geralmente, as alunas no curso presencial têm algumas dúvidas. Então, nessa parte aqui, eu vou mostrar bem detalhado para você. Com o fio, a pontinha do fio virado para o lado de dentro da sua mão. Então, vamos fazer a volta aqui em 2 dedinhos e vai formar um X. Aqui você vai firmar no centro do X, você vai firmar e pode tirar dos dedos. Esse aqui é o fio que vem do novelo, é o fio que nós vamos usar para trabalhar. E aqui tá o nosso X, né? Aonde a gente travou ele com o dedo. E nós vamos trabalhar, então, por cima desses 2 fios aqui. Ó, botei para trás. Então, com a minha agulha de crochê, eu vou introduzir dentro do círculo e vou laçar na agulha o fio. Ó, aqui eu vou fazer a primeira correntinha para travar esse fio. E vamos trabalhar, então, em cima dos 2 fiozinhos aqui. Inicia, então, com o anel mágico e na primeira carreira, 6 pontos baixos. Ponto baixo, você vai introduzir a agulha no anel e vai fazer o primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6 pontos dentro do anel mágico. Lembrando que aquela primeira correntinha que a gente fez não é o nosso primeiro ponto alto. Essa correntinha aqui, ela serve de altura para o ponto. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel mágico, puxando o fio aqui, ó. Aquela pontinha que nós deixamos no centro da nossa mão. Vamos botar ele para trás e pode ajustar bem. Um dos materiais que eu não coloquei aqui na nossa listinha e é muito necessário é o marcador de pontos, aonde a gente marca o primeiro ponto de cada carreira. Na carreira 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Isso quer dizer que são 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto.
E nesse mesmo lugarzinho, eu vou fazer mais um ponto, que é o meu aumento. Mas o marcador, eu vou colocar no primeiro pontinho. Então, 1, 2, né? Eu vou contar para trás aqui e vou colocar o marcador, ó. Coloquei meu marcador. Então, 2 pontos para cada ponto de base. E nós vamos chegar no final dessa carreira com 12 pontos baixos. Cheguei no meu marcador com um total de 12 pontos baixos na segunda carreira. Vou tirar o meu marcador. A carreira de número 3 vai ser um ponto baixo e um aumento. Mas eu fico segurando a agulha, não solto ela para não torcer o primeiro ponto e já coloco o meu marcador. Então, um ponto e no próximo ponto vamos fazer 2 pontos juntos, que é o aumento. Um ponto e no próximo ponto 2 pontos juntos, que é o aumento. E nós vamos terminar essa carreira aqui, então, com 18 pontos baixos. Cheguei no final da minha terceira carreira com 18 pontos. Tira o marcador, faz o primeiro ponto, coloca novamente o marcador. Nessa quarta carreira, vão ser 2 pontos baixos. O primeiro eu já fiz, então, 1 ponto, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, 2 pontos baixos e no próximo ponto, o aumento, que são 2 pontos juntos. Então, quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos ficar com um bloquinho de 4 pontos baixos. Então, vamos lá. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. E no próximo, o aumento. Vamos terminar essa carreira com 24 pontos baixos. Vamos para a quinta carreira. Vou fazer meu primeiro ponto baixo. Coloca um marcador. E na carreira de número 5, são 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3. E no próximo ponto, o nosso aumento. Vamos chegar ao final da carreira de número 5 com 30 pontos baixos. Carreira de número 6. Vão ser 4 pontos baixos e um aumento. E nós vamos terminar essa carreira com 36 pontos baixos. A próxima carreira, carreira de número 7. São 5 pontos baixos. Vou fazer o primeiro, colocar um marcador. 5 pontos baixos e um aumento. E nós vamos terminar essa carreira com 42 pontos baixos. Agora a carreira número 8. Vão ser 6 pontos baixos e um aumento. E nós vamos terminar essa carreira com 48 pontos baixos. Cheguei no final da minha carreira de número 8, onde a gente fez 6 pontos baixos e um aumento. E ficamos com um total de 48 pontos baixos nessa carreira. A próxima carreira vai ser a nossa última carreira de aumentos, a carreira de número 9. E serão 7 pontos baixos e um aumento. E nós vamos terminar essa carreira aqui, então, com a quantidade de 54 pontos baixos. Sempre lembrando de fazer o primeiro pontinho e colocar o marcador. Agora a carreira de número 10 até a carreira de número 18, nós vamos só repetir ponto sobre ponto. Não vai ter aumentos. Então, a gente tira o marcador e é muito importante você manter sempre o marcador.
faz o primeiro pontinho, coloca ele e segue as carreirinhas aqui fazendo um ponto sobre ponto, e ele já vai começar a dar a forma na cabecinha, tá? Você não precisa esticar, já pode ir deixando ele arredondadinho aqui. São carreiras que a gente pode fazer bem tranquilo, sem precisar tá contando, mas cuidado para não pular nenhum ponto e para não aumentar. Então, a carreira de número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 vão ser 9 carreiras, que nós vamos repetir 54 pontos baixos. Não precisa contar, mas o ideal é que você vá fazendo e vá contando os seus pontos para não ter perigo de fazer algum aumento ou alguma diminuição e depois chegar lá na hora de começar a fazer as diminuições e ter ponto a mais ou ter ponto a menos e você precisar desmanchar todo o seu trabalho. Cheguei no finalzinho da minha carreira 18 e olha só como tá ficando, ó. Agora, na carreira 19, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, então, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto e vou mostrar para você aqui como fazer a diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Então, os meus 7 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, eu vou pegar só a alcinha de fora, porque são 2 alcinhas no nosso ponto, ó. Tem 2 alcinhas, a de fora e a de dentro. Então, nós vamos pegar só essa aqui de fora. Uma alcinha de fora de um ponto e a alcinha de fora do próximo ponto. Então, desses 2 pontos aqui, nós vamos fazer somente um. Então, vamos lá. Laça o fio e passa por baixo, né, por dentro daquelas 2 alcinhas. Agora sim, nós vamos fazer o nosso ponto baixo normal. E assim é feito a diminuição. Vamos mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos, alcinha de fora de um ponto, alcinha de fora do outro ponto, laçamos o fio na agulha e passa por dentro, né, aqui por baixo dos 2 pontos, deixando um só na agulha. Agora faz o ponto baixo normal. E essa, então, é a sequência dessa carreira. Cheguei no final da carreira 19, vou fazer minha última diminuição aqui. Então, tirei os 2 juntos. E aqui é muito importante você conferir para ver se está exatamente com o número de pontos dessa carreira, que são 48. A próxima carreira, a carreira de número 20, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, alcinha da frente do ponto, alcinha da frente do próximo ponto. Ajusta bem aqui. Esses 2 pontos aqui nós vamos transformar eles somente em um pontinho. Agora vamos fazer o nosso ponto baixo normal. No final dessa carreira, então, vamos ficar com 42 pontos. Agora, a carreira de número 21. 5 pontos baixos e uma diminuição. Tira o marcador. Então, vamos fazer um ponto, coloca novamente o marcador. 1, 2, 3, 4,
5. Sempre deixando bem justinho aqui na diminuição para não ficar buraquinho. Então, 5 pontos baixos, alcinha da frente de um ponto, alcinha da frente do próximo, ajusta o fio, tira os 2 pontinhos lá para deixar somente um, e agora ponto baixo. Fizemos o ponto baixo. E assim por toda essa carreira. Carreira de número 22. Vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos chegar, então, no final desta carreira com 30 pontos baixos. Carreira de número 23. Vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição, num total de 24 pontos baixos. A carreira de número 24, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, a carreira de número 24, vamos repetir os 24 pontos que nós temos na base. Carreira de número 25, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, então, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Carreira de número 26. Nós vamos repetir 18 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto da nossa base. No final dessa carreira, vamos ficar, então, com os 18 pontos baixos, porque não tem aumento nem diminuição. É uma carreira contínua aqui. Próxima carreira, carreira de número 27. Na carreira de número 27, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Carreira de número 28. Na carreira de número 28, nós vamos trabalhar os tentáculos. E os tentáculos são as perninhas do polvo. Então, nós já chegamos aqui nessa parte onde nós vamos fazer as perninhas do polvo. E para a gente fazer os tentáculos, nós vamos trabalhar somente na argolinha da frente do nosso ponto. Aqui o nosso ponto tem 2 argolinhas, né? Da frente e a de trás. E nós vamos trabalhar somente na argolinha da frente do ponto. Porque esta argolinha de trás nós vamos deixar para depois fechar aqui esse buraquinho. Então, lacei aqui no primeiro ponto a alcinha da frente, vou ajustar e vou fazer um ponto baixo. A partir daqui agora, então, eu vou fazer 46 correntinhas. Com 46 correntinhas, aqui eu vou voltar na segunda correntinha. Então, a partir da agulha, não vai ser naquela ali, vai ser na próxima, pegando somente uma alcinha, a alcinha de cima do nosso ponto. E aqui, então, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Nesse ponto aqui, nessa parte do nosso trabalho, você precisa procurar fazer bem uniforme os seus pontos e aqui sempre pegando na alcinha da frente, cuidando para não virar essa correntinha aqui, porque senão depois o tentáculo ele não enrosca, ele não fica aquele cachinho. Então, seguimos aqui fazendo 3 pontos baixos em cada uma das correntinhas. A princípio, parece que vai ficar um buraquinho, mas depois ele vai enroscando. Então, mais 3. 1, 2, 3. Então, 3 pontos baixos em cada alcinha da nossa correntinha. E faz 3 pontos em cada correntinha até o final. Chegando aqui no finalzinho, eu mostro para você como nós vamos fazer.
Cheguei ao final do meu cordão de correntinhas, então fazendo 3 pontos baixos na alcinha de cima da correntinha e cheguei ao final aqui, como eu havia dito. Na nossa receita, diz assim, na carreira 28, que é essa aqui, né? Então, na carreira 28, ó, pegue pela alcinha da frente para fazer o tentáculo, foi o que a gente fez. Um cordão fez um ponto baixo e um cordão de 46 correntinhas. Feito o cordão de 46 correntinhas, voltamos na segunda correntinha, então, a partir da agulha, e foi feito 3 pontos baixos em cada alcinha de cima da nossa correntinha, então, para formar o nosso tentáculo. Mas aí você vai olhar e vai dizer assim, mas Ju, o meu tentáculo não ficou igual ao teu, não ficou todo parelhinho, bem redondinho assim. Tem algumas partes que não ficou bem, ó, assim ele deve ficar. Mas por que que não ficou? Porque a gente, enquanto tá tecendo, ele vai um pouco se desorganizando. Mas pra gente organizar ele depois, para ele ficar todo parelhinho, a gente vai enroscando ele todo pro mesmo lado, ó. Vai enroscando, enroscando o tentáculo e ele vai se organizando. Pronto, ó. Tá todo parelhinho o nosso tentáculo. Cheguei no final dele aqui, então, vou botar a minha agulha. E na nossa receitinha lá, diz assim, depois das 46 correntinhas, pula uma correntinha, que é aquela bem do início aqui que eu já falei. Pula uma correntinha e faz 3 pontos baixos em cada correntinha. E bem no finalzinho diz um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo é quando a gente chega aqui no finalzinho, então, da nossa correntinha, e é no próximo ponto, ó. No próximo pontinho, só pela alcinha de fora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, a gente laçou a agulha e trouxe por dentro dos 2 pontos. Agora, vamos seguir a sequência, então, para fazer os nossos 8 tentáculos. Venho na próxima alcinha aqui do próximo ponto, alcinha de fora do próximo ponto. Faço o meu ponto baixo. E a partir deste ponto baixo aqui, novamente, as 46 correntinhas. Quando eu fizer as 46 correntinhas, eu volto fazendo a sequência do primeiro tentáculo. E assim, nós vamos fazer num total de 8 tentáculos. Quando eu chegar aqui no finalzinho, quando eu já tiver com os meus 8 tentáculos prontos, eu volto para mostrar para você qual vai ser o nosso próximo passo. Cheguei no final do meu 8º tentáculo, então são 8, e você tem que conferir se estão todos certinhos aí também, ó. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já enrolei eles para ficarem todos bem certinhos, bem uniforme assim, ó. Aí, olha só, sobrou esse buraquinho aqui. Não cortei o fio, ainda não arrematei o meu tentáculo. Mas você lembra que nós trabalhamos só na alcinha de fora dos 16 pontos da carreira número 28. Agora, nós vamos, então, terminar de fazer os tentáculos aqui. Eu vou botar a minha agulha. Dá lá. Tudo certinho. E vou fazer no meu último pontinho aqui, eu vou fazer o meu último pontinho, que é um ponto baixíssimo. Lacei a agulha e tirei os dois juntos. Pronto. Agora, o próximo passo vai ser fazer 16 pontos baixos, só que pegando nessa argolinha que nós deixamos da carreira anterior. Não precisa cortar o fio, é só achar bem direitinho aqui, ó, a argolinha do ponto. E já começamos a fazer os nossos 16 pontos baixos. Pegando nessas argolinhas, ó. 1,
2, 3, 4 e assim por toda a volta. Feitos 16 pontos, aqui tá o meu fio. Eu vou colocar o marcador aqui no fio pra gente não perder, pra ele não desmanchar. Ó, aí não desmancha, ficou preso o nosso fio. Por quê? Os tentáculos estão prontos, o corpinho tá pronto e essa parte aqui vai ser onde nós vamos fechar o nosso amigurumi, tá? Vamos fechar o nosso polvinho. Mas antes de fechar, a gente precisa encher. Nós precisamos colocar o enchimento. Aqui eu separei um pacotinho, então, com 30 gramas, a nossa agulha aqui, um pacotinho com 30 gramas para colocar o enchimento. Então, vamos usar ele aqui. Eu vou abrir, ele é bastante, ó. Vou tirar um pouco, não é para colocar tudo socado, porque senão você entorta o seu polvinho, entorta o seu amigurumi. Então, aos pouquinhos aqui, nós vamos ir colocando para ir enchendo a cabecinha. Ó, nesse espaço, é bem tranquilo colocar com o dedo, não precisa o enchedor, é bem tranquilo colocar com o dedo aqui. Ó, vamos colocando, e aí dentro da cabecinha aqui, a gente já vai cuidando e organizando esse enchimento para ele não ficar todo embolado. Ó. Vai organizando ele aqui com o dedo mesmo, vai ajeitando por aqui pelo buraquinho, vai ajeitando o enchimento aqui nessa parte da cabecinha. Eu vou encher ele aqui e volto depois, então, com ele cheinho aqui para mostrar para você. Fui colocando o enchimento, olhando aqui, ajeitando ele, moldando. Ele não pode ficar nem muito duro, nem muito mole. Tem que ser na medida certa. Assim, ó, eu vou moldando ele. E aí, todos os espaços foram preenchidos e o ponto não ficou esgarçado, não ficou aberto. Se você empurrar demais num lugar só, o que que acontece? Seu amigurumi fica com um ponto esgarçado e a gente não quer isso. Sobrou bastante ainda, ó, sobrou uma quantidade bem boa das 30 gramas. Nós vamos usar num próximo projeto, então. E aqui ficou o furinho que nós vamos fazer agora, então, o fechamento. O meu marcador, pegar a minha agulha. E nessa carreira aqui, que é a carreira de número 30, nós vamos fazer 8 diminuições. Estamos com 16 pontos, então nós vamos fazer 8 diminuições. A diminuição, então, a gente pega a alcinha da frente do nosso ponto. Às vezes fica um pouquinho difícil aqui. Mas é só na alcinha da frente. E a alcinha da frente do próximo ponto. Ó. Pode ser um pouquinho difícil, mas é assim mesmo. Dessas duas alcinhas, então, nós vamos fazer uma, conforme a gente já fez antes. E faz o ponto baixo. Aqui eu já vou colocar o marcador. E vou fazer a minha sequência de 8 diminuições aqui. Então, alcinha da frente
a alcinha da frente, ajusta o fio e faz ponto baixo. Alcinha da frente, alcinha da frente, ajusta o fio e faz ponto baixo. Cheguei no meu marcador. Na carreira anterior, então, eu tinha 16 pontos, fiz 8 diminuições nessa carreira e fiquei com 8 pontos. Agora, nós vamos fazer o falso anel mágico para fechar aqui, então, nessa parte. Vou cortar o meu fio, o suficiente aqui, então, para fazer essa costurinha. Ó, desmanchei o fio, fiquei com ele aqui. Esses aqui eu não vou usar mais, então vamos para a agulha de tapeceiro. Colocar na agulha aqui. E como fazer o falso anel mágico, onde muitas de vocês têm dúvidas. Vamos lá, o falso anel mágico. Aqui eu tenho 16 pontos, eu tenho que pegar as 16 alcinhas de fora desses pontos. Então, introduz a agulha e puxa no primeiro ponto, só na alcinha de fora do próximo ponto, na alcinha de fora do próximo ponto, e assim completando os nossos 8 pontos que estamos aqui, ó. Você tá vendo, ó? Bem direitinho, só tem que cuidar para não enroscar lá no tentáculo. Prender o fio. Puxa aqui. E, ó, automaticamente ele já está se fechando. E no meu último pontinho aqui. Ó, e já fechou. Só puxar aqui, ajustar esse fio. E esse aqui, esse fiozinho aqui, a gente ainda pode passar por baixo de mais 1 ou 2 pontinhos aqui, para deixar ele bem reforçado. Eu vou passar por baixo de mais um, ó, para fazer ele ficar bem fechadinho. E aí, venho com ele aqui para dentro. Vou sair aqui adiante, ó, para esconder a pontinha do fio. E aqui, então, eu vou fazer um nozinho. Ó, um nozinho. Enfia a agulha, ó, puxa, ajusta bem ele aqui. E por aqui mesmo, bem próximo da onde a gente saiu, a gente entra e pode sair num outro lugarzinho, ó. E esse fiozinho aqui já pode ser cortado. Ou não, se você preferir continuar trabalhando nele. Eu vou pegar e eu vou trazer ele aqui por baixo dos pontos, até sair aqui, ó. Você lembra que a gente fez um ponto baixo para começar, e aí fez o cordão de correntinhas. Depois a gente fez um ponto baixíssimo, fez um ponto baixo de novo. Bom, então agora, aquele arremate que a gente faz aqui na volta entre o corpinho e o tentáculo parece um babadinho. E é feito com pontos altos, são leques de ponto alto. Eu vou aproveitar esse fio. E esse leque vai ser feito entre um tentáculo e outro, tá? Os lequinhos vão ser feitos entre um tentáculo e outro. Então, aqui eu vou começar a fazer eles. Mas antes eu vou emendar o meu fio e eu vou mostrar para você como eu faço a emenda do fio para que o nozinho fique um nó de segurança e não fique aparecendo muito. Para fazer a emenda dos fios, para que não fique aparecendo, não fique muito aparente o nó, vai ser um nó de segurança. Mas como nós vamos fazer? Vamos amarrar esse fio neste e este neste aqui. Ó, vou amarrar esse nesse. Então, eu vou passar ele aqui por baixo.
Ó, vou passar aqui por baixo e vou fazer um nozinho aqui, ó. Só um. Então, eu amarrei esse fio que vem do novelo no fio que eu tinha ali. Vou puxar ele aqui. Agora, e ajusta bem aqui. Agora, eu vou amarrar este no fio que vem do novelo. O fio que vem do meu trabalho no fio do novelo, ó. Assim. Vou vir aqui e vou fazer um nozinho também. Ó, um no outro. Amarrei um no outro e ficou assim. Agora, eu vou puxar, ó, puxa o fio desse lado e o desse lado. E esses nozinhos, eles vão se encontrar. Mas você pode puxar bem, pode puxar com força, pode puxar todas essas pontinhas aqui com bastante força, que ele não vai desmanchar. E aí, logo em seguida, então, dá para cortar bem rente aqui, ó, essas pontinhas. Ó, cortar bem rente as pontinhas. E eu posso continuar o meu trabalho com o nozinho, mas é um nozinho de segurança, que não vai desmanchar, e é um nozinho que fica bem disfarçado aqui na nossa peça, ó. Agora é só continuar o trabalho. Na nossa receitinha, diz assim: na alça da frente da carreira 29, faça 4 leques com 8 pontos altos, com um intervalo de 1 ponto baixo. Então, vamos entender isso aqui. Que nós vamos trabalhar entre um tentáculo e outro. E naquele ponto baixo que a gente fez antes de começar o tentáculo, na alcinha de fora dele, na alcinha de fora, nós vamos introduzir a nossa agulha. E vamos iniciar aqui com três correntinhas, que é para dar a altura do primeiro ponto. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Mas aqui, nesse lugarzinho, nós vamos fazer um leque com 8 pontos altos. A altura do ponto alto, então, 3 correntinhas, laçou o fio e no mesmo pontinho, no mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto alto. Ponto alto é tira 2 correntinhas e 2 correntinhas. Laça o fio no mesmo lugar, na mesma alcinha do ponto. Laça o fio que vem do novelo, ficamos com 3 correntinhas, tira 2 juntos e tira 2 juntos. Ó, estamos com 3 pontos altos. São 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos. Ó, a cabeça para o nosso lado e o tentáculo para lá, para nossa frente. Para que não fique do avesso o nosso lequinho. Agora, na receita diz assim, ó, 8 pontos altos e faz um ponto baixo. Esse um ponto baixo, nós vamos fazer entre um tentáculo e o outro. Ó, aqui tá o tentáculo. Então, entre um e o outro, nós vamos fazer pela alcinha de fora. Pela alcinha de fora, ajusta o fio e faz um ponto baixo. Laça o fio na agulha e pula pro próximo intervalo entre um tentáculo e o outro. Lacei o fio para fazer o meu ponto alto. Venho aqui na alcinha de fora, então, do meu ponto.
E vamos repetir 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um para finalizar os nossos 8 pontos altos. 8 pontos altos. Finalizei. Então, venho de novo aqui entre um tentáculo e o outro, ó, e faço o meu ponto baixo. Meu ponto baixo aqui. Laço a agulha, pulo mais um tentáculo entre um e o outro, pela alcinha de fora. E faço mais 8 pontos altos. Vou repetir isso 4 sequências, 4 vezes. Que aí vai ficando, ó, esse acabamentinho aqui. Entre a cabecinha e o tentáculo. Eu já venho aqui mostrar pra você, ó, já venho mostrar pra você como vai ficar, então, o acabamento aqui nesse último pontinho. Vou fazer os meus e já volto. Cheguei no final, então, aqui do meu lequinho de acabamento. Deixei o fio longo, vou cortar ele aqui. Mas nós precisamos unir esse babadinho aqui, esse lequinho, com esse aqui, para ele não ficar aberto assim, para dar o acabamento. Então, eu vou colocar na agulha de tapeceiro novamente aqui. E vou fazer o nosso ponto fake. Vou unir, então, aqui, terminei fazendo o ponto baixo, né? Ó, tá bem justinho. Agora, aqui na primeira, segunda, na terceira alcinha, na terceira correntinha, da onde a gente começou a fazer o primeiro lequinho, eu vou vir com a agulha e eu vou passar a agulha por baixo dos últimos, das alcinhas do último ponto, da última correntinha, ó. Passei por baixo das duas, vim por aqui. Agora, eu vou entrar com a minha agulha no meio do último ponto que eu fiz. E vou passar esse fio lá para a parte de trás, ó. Unindo os dois. E aqui eu posso, então, tá arrematando esse ponto aqui com um nozinho. E vou estar escondendo ele também. Vou botar aqui pra dentro. Vou sair aqui adiante. E cortar e arrematar o fio. E assim, então, tá feito o corpinho, né? A cabecinha do nosso polvinho. As perninhas dele, já bem organizadinhas aqui, torcidinhas. E o lequinho, os lequinhos, né? O babadinho, que faz, então, a divisão entre a cabecinha e as perninhas. Eu vou terminar esse vídeo aqui para ele não ficar mais longo do que já está. E o bordado da expressão da carinha e as manchinhas, a gravatinha do polvinho, então eu vou deixar para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e lembre de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos.